Senhor Deus, Pai Santo, obrigado por Tua graça, misericórdia e bondade, Senhor. Obrigado porque Tu és digno, Senhor, de todo louvor. E por isso, Pai, nós fomos chamados, Senhor, porque Tu és digno. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de Te adorar, de exaltar Teu nome, de engrandecer quem Tu és, Pai. Tu és aquele que é digno de todo louvor e adoração, e por isso, Pai, Te clamamos nesse momento. Nos capacita a compreender essas verdades, Pai. Abre o nosso entendimento, Senhor. Aviva o nosso coração. Nos faz realmente desejar Te louvar, Senhor Deus, sobre todas as coisas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Obrigado. Nossa mensagem hoje, ela diz: o maior motivo da minha adoração. Uma das coisas mais difíceis, meus irmãos, no ensino médio, é você aprender algumas fórmulas da matemática. Quem aí lembra dos números complexos, né? Que a gente não sabe para que vai usar. Terrível isso. Tem que decorar, tem que aprender a usar. Mas que danado eu vou usar na minha vida esse negócio? Qual a função disso? É horrível você aprender uma coisa, ser obrigado a aprender uma coisa que você nem sabe para que serve. Na área do estudo, do ensino, né, existe a pedagogia, o ensino das crianças. Se não me engano, o ensino dos adultos chama-se andragogia. É um estudo de como os adultos aprendem. Eu lembro no período de Senai, quando a gente recebia as capacitações, quando eu era professor do Senai, e aí lá nas capacitações do Senai como escola técnica, eles sempre diziam que uma das formas de você motivar o aluno é ensinar algo para o aluno e dizer para ele por que ele tem que fazer aquilo, né? É uma maneira de você motivar o adulto. Chegar para ele e dizer, faça assim, o cara, por quê? Você, não, é para você fazer assim. Ele não fica motivado, você faça isso por causa disso. Aí o cara, que legal, agora eu estou entendendo a utilidade. Por isso que muitas vezes a gente acaba trazendo isso para o contexto da adoração, do louvor. Se nós não soubermos por que louvamos e por que adoramos, nosso louvor e a nossa adoração, ela passa a não ter motivo. Caímos numa religiosidade. Se não fizermos pelo motivo errado. Fizermos aqui, cantamos porque tem uma qualidade vocal, sou o cara, tenho muita técnica, ou vou tocar e vou cantar porque... Ou seja, a motivação é para a glória própria, para o louvor próprio. Não é para a glória de Deus, não é para o louvor a Deus. E por isso a gente precisa entender o que louvamos, por que louvamos, quem louvamos, por que louvamos a esse que é digno. Precisamos entender isso, porque senão nós desviamos o foco do louvor para o que é digno e nos achamos dignos de ser louvados. E fazemos porque nos achamos. A obra de Deus sem mim ela não anda. Eu tenho que estar, eu tenho que ser, eu tenho que fazer. Vamos então entender o porquê que quando somos chamados para louvar, o que estamos louvando e por que estamos louvando. Abram suas Bíblias lá em Apocalipse capítulo 5. Até o momento, o que é que a gente viu aqui do livro? Infelizmente, irmãos, às vezes os pesquisadores na área de literatura, eles negligenciam a riqueza desse livro, a riqueza da Bíblia. A Bíblia é um compêndio literário preciosíssimo, de uma cultura milenar, de uma riqueza e de uma beleza poética, literária, narrativa. Gêneros dos mais diversos estão dentro desse livro apresentando a verdade eterna de Deus. Que maravilha é isso, que bênção é isso. E aqui, diante desse cenário e da forma como a imagem ela está se desenhando, nós temos João na ilha de Patmos,
diante da perseguição. João, então, nessa ilha, ele tem uma visão, e ele recebe a visão do Cristo glorificado, daquele que está andando nos 7 candelabros. Depois da visão do Cristo glorificado, esse Cristo glorificado chama João para escrever as cartas com advertências e exortações para as 7 igrejas do Apocalipse. Nós vemos então essas cartas revelando aquilo que ele viu, aquilo que é e aquilo que haverá de acontecer. E é aqui onde João é levado ao céu, e lá ele contempla o trono, onde Deus reina soberano. E nesse reinado soberano, Deus então vai revelar na continuidade aquilo que nós vamos ver no livro hoje. João está num contexto de perseguição intensa na igreja. A igreja estava sendo perseguida, estava sofrendo. E no meio dessa perseguição e desse sofrimento, a igreja então, um sofrimento intenso, esperava o reino de Deus se manifestar plenamente, a paz reinar por meio de Cristo, o povo de Deus descansar de suas obras. E Deus então estava revelando para João a verdade futura no meio de uma intensa tribulação que o povo de Deus vivia. Então João, ele passa a adquirir a expectativa daquilo que ele viu acerca do Cristo glorificado, daquilo que a igreja é, esse período da igreja, a igreja com suas falhas, com suas fraquezas, com seus pecados, com seus erros, com seus acertos. E Cristo dando as advertências para que o povo dele mude, para que o povo dele se fortaleça, para que o povo dele busque a sua presença. E nós vemos isso nas cartas. E João até então sabe que isso é a realidade daquelas igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, 7 igrejas que de fato existiram, mas que representam todas as igrejas da história. João agora está, como todo o povo judeu, na expectativa de que Deus revele o fim. E esse fim trará descanso para o povo de Deus, que está tão sofrido e tão perseguido, como no período de João. Então as coisas que hão de acontecer, revelarão para João o fim, a eternidade e o reino, onde Deus enxugará dos olhos toda lágrima, onde não haverá mais dor, não haverá mais angústia. Este fim, onde Deus estará eternamente com seu povo. João está na expectativa, como todo judeu estava, de que esse dia chegasse. Então esse dia não estava no que ele viu, esse dia não estava nas coisas que são, mas esse dia estaria no que há de vir. E é nessa expectativa que João está aqui diante do trono. Então vemos em Apocalipse capítulo 5, o cenário montado, o novo cenário. Trono, os animais, os anciãos e aquele louvor que era entoado eternamente, continuamente, diante do trono do soberano eterno, Criador e aquele que governa todas as coisas. Essa tinha sido a cena que ele viu. E agora a cena muda. E com essa mudança da cena, é como se o livro de Apocalipse fosse uma peça dançada, encenada. Algo que ele está vendo diante dele que comunicam verdades. Como a gente tem visto que comunicou até agora. E no capítulo 5, verso 1 diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Ou seja, na mão direita do que estava sentado no trono, ele viu um livro. Esse livro não é esse formato de livro aqui.
Esse formato de livro aqui é um livro moderno. O livro referente é aquele livro que era um rolo. Era um rolo de papiro ou pergaminho que possuía normalmente 10 metros de comprimento. E ele era escrito, e para você ler, você tinha que ficar girando, né, enrolando de um lado e desenrolando do outro. Depois fazia o movimento inverso. Você girava, para você poder ler o que está dentro. Certo? A grande questão é que esse livro está na mão direita do soberano que está sentado no trono e que domina todas as coisas. Está na mão dele. E é um rolo que tem palavras escritas por dentro e por fora do rolo. O que não era comum para um livro, um mero livro. Não era comum isso. E também selado com 7 selos. Como é que era selado? Os selos, eles eram como se fosse uma cera avermelhada. E essa cera era colocada sobre a superfície quente, aquecida. E alguém vinha com um anel, normalmente uma autoridade, e marcava aquele selo. E aquele selo colava 2 partes. Para você poder abrir, você tinha que quebrar aquela cera para você poder abrir. E porque ele era selado, e era selado com aquele anel? Porque somente alguém que possuía a autoridade dada por aquele que selou é que poderia de fato abrir aquele livro ali. Somente quem tinha a autoridade de romper o selo recebia a autoridade de quem selou, certo? Porque o selo era para garantir que ela seria aberta e lida somente por quem de fato deveria abrir e ler, certo? A grande questão é que no momento em que João ele viu essa imagem do rolo, escrito por dentro e por fora e selado, a mente dele deve ter conduzido ele diretamente para o seguinte pensamento. As escrituras de terras ou propriedades eram escritos em documentos que tinham um formato de rolo, um testamento, alguma coisa, selado, e a informação, um resumo da informação, ou algo que identifica o que está dentro, era escrito do lado de fora. Porque quando você juntava todos aqueles documentos, você ia lá procurar o documento, você olhava lá e dizia, isso aqui é a escritura do terreno. Está aqui escrito por fora, está dito, agora eu posso romper o selo, eu vou abrir porque realmente é o que eu estou procurando. Então você tinha uma identificação. Então significando provavelmente que esse rolo, ele não era o rolo de um livro de informações meramente poéticas, bíblicas ou coisas assim, mas era provavelmente a escritura de algo que estava sob a autoridade daquele que tinha na sua mão direita aquela escritura. E ele viu esse livro com 7 selos. E o 7 mais uma vez aparece mostrando então a perfeição das obras da ação de Deus. E aí, irmãos, diante disso, estabelece-se uma crise no céu. O verso 2 diz, vi também um anjo forte. E quando ele se refere a anjo forte, ele está se referindo provavelmente a um arcanjo. Porque era um anjo que tinha um diferencial de poder e de hierarquia entre os seres celestiais. Então um anjo forte proclamava com voz forte. Isso é importante para a gente entender que os anjos são enviados e mensageiros de Deus. Então os anjos, eles são enviados por Deus para missões. Você vê na Bíblia inteira isso. Vá lá e diga para aquela pessoa tal coisa. Vá lá e destrua aquela cidade, Sodoma e Gomorra. Então os anjos eram emissários e missionários que iam do trono de Deus, diretamente do trono. Eles ouviam a mensagem direto do trono e pegavam essa mensagem e levavam. A mensagem aqui está sendo proclamada por um anjo forte. Não era um anjo qualquer, era uma mensagem importante. E essa mensagem vinha do trono. E uma coisa interessante é que no livro do Apocalipse você não vê quem está no trono falando. É interessante isso. Mas você vê que todas as coisas acontecem a partir do trono. E os seres agem sob a autoridade do trono. É interessante isso. E aqui nós vemos então que o anjo forte, ele diz o quê? Quem é digno
de quebrar os selos e abrir o livro? Quem é digno de ir até o trono lá, pegar aquele livro e abrir os selos? Quem receberá a autoridade do que está no trono para abrir o que está contido naquele livro? João, provavelmente, deve ter pensado: este livro contém o fim da história. Este livro contém o reino vindouro, o meu lugar de paz, o nosso lugar de paz. É ali onde nós saberemos que a história não termina neste mundo de dor. João, numa igreja perseguida, João, que foi jogado num vaso de azeite quente, e que depois, ao ser martirizado, foi lançado para morrer na ilha de Patmos, o último dos apóstolos, aquele que havia recebido de Cristo a missão de que ele seria o último a morrer antes de ver, ele não morreria antes de ver a volta de Cristo, ele está vendo aqui. Aquele que estava tentando, por meio dessas cartas, do livro, mostrar para a igreja: não tenham medo, não tenham medo, animem-se, lutem, pois o Cordeiro venceu, lutem. Este pastor, apóstolo, este que estava aqui, tentando mostrar para as pessoas uma esperança, tentando mostrar para as pessoas que a história não termina aqui, existe um fim, e esse fim será de paz, de alegria. João, provavelmente, ao contemplar aquele livro, ele viu e disse assim: é aí que está a resposta. Mas o anjo forte proclama uma verdade que impacta o coração de João. Porque depois que o anjo forte diz: quem é digno de abrir esse livro? Quem é digno de quebrar os selos? Pois o que há de vir, virá, se esses selos forem quebrados. E o verso 3 nos dá uma resposta que seria então a conclusão de João, e que traria crise e angústia ao coração dele. Verso 3: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. A história terminou. Não existe ninguém digno de finalizar o que a história do mundo vive. Não existe ninguém digno de dar um fim a essa dor, à perseguição, ao sofrimento, ao pecado. Não existe ninguém digno, em lugar algum. E é por isso que no verso 4, João reage dessa forma. Verso 4: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Não se conseguia nem saber o que é que poderia estar naquele livro. Ninguém foi achado digno de abrir o livro. João chorava porque a história havia terminado ali, no coração dele, né? A angústia da alma dele. E meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A história, ela não termina aqui. A história não é a história da minha e da sua vida vivida aqui. João chora porque ele percebeu que nesse mundo não existe solução, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no céu, nem em lugar algum. Não existe ninguém digno
de finalizar essa história. E é isso que entristece o coração de João. É isso que faz muitas vezes esse mundo chorar, se assustar, viver angustiado. Porque para esse mundo sempre descobre que ninguém é digno. Eles confiam, eita, agora com esse presidente tudo vai resolver. E não resolve. Eita, mas o outro vai voltar. Aí não resolve. Eita, mas agora é a ciência. Aí não resolve. Mas agora é a filosofia. Não resolve. É a tecnologia. São as ideologias. Agora, é agora. Só que não existe nem no céu, nem na terra, em lugar algum dessa criação, alguém que seja digno de completar a história. Esse mundo do jeito que está, permanecerá do jeito que está. E por isso, muitos se angustiam com isso. Porque não há esperança. As esperanças se frustram. É isso que faz João chorar. É isso que faz esse mundo chorar. As pessoas, estamos vivendo essa crise, irmãos. Mais uma vez, vou reforçar. Eu não sou anti-vacina, pelo amor de Deus, gente. Quando tiver, eu vou tomar a minha. Minha esposa já tomou a dela. Não sou anti-vacina. Mas se eu colocar minha esperança nessa vacina, e ela não se mostrar eficaz, e começar uma quarta, quinta onda, sei lá, e a gente passar mais uns 3 anos nessa agonia que a gente está, sabe o que é que o mundo vai fazer? Chorar. Porque o mundo vai perceber que não existe ninguém digno para resolver o problema. Essas esperanças são passageiras. O maior medo do ser humano, meus irmãos, é a morte. É um dos maiores medos do ser humano. O ser humano faz de tudo para não morrer. Não é assim? Mas a morte é a humilhação do homem. Se fosse um vírus para deixar o povo rico, tava o povo se esfregando uns nos outros aí, né? Aí, passa aí para mim, para eu ficar rico. Mas não é. É um vírus que pode te levar a óbito. Mas entenda uma coisa, que esse vírus, se você estudar a história das pandemias, você vai perceber que esse vírus, ele é fichinha diante do que já aconteceu nesse mundo. Diante de guerras, de crises econômicas, diante de coisas terríveis que já aconteceram na história. É fichinha, gente. Mas a gente está o quê? O mundo está o quê? Desesperado. A briga política, genocida! Por quê? Porque a minha esperança está no que um homem é capaz de fazer. E quando esse homem não faz, eu me decepciono com ele. E eu lanço sobre ele toda a minha frustração. Mas vem um próximo. Aí o próximo erra também. O que é que eu faço? Lanço sobre o próximo toda a frustração. Não, mas não é a vacina não. Agora vai ser um spray que passa no olho. Aí tem a solução. Aí não é. Aí o mundo mais uma vez descobre que não existe, que não, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Meus irmãos, o mundo é o que é e permanecerá do jeito que é, enquanto ninguém for digno de abrir esse livro e terminar essa história. E é aqui, irmãos, em que um dos anciãos, e vocês lembram que os anciãos, eles simbolizam o povo de Deus. E um deles proclama para João uma verdade, que é a que nós devemos proclamar para o mundo. Essa é a verdade que devemos proclamar. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, sinal de poder e de reino, a raiz de Davi, o trono eterno de Deus, venceu. Ele venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu a angústia.
Ele venceu o medo. Ele venceu a falta de esperança, o cansaço. Ele venceu o maior inimigo de todos, o pecado e os efeitos dele, a morte. Ele venceu. Não chore. Existe esperança. Não se angustie. A história não vai terminar aqui. Não tenha medo, pois alguém fez o que você não faz. Alguém fez o que ninguém foi capaz de fazer. Não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Venceu para quê? Para te dar um carro zero? Venceu para quê? Para te dar uma vida melhor? Venceu para quê? Ele venceu a morte, ele venceu a condenação, ele venceu o pecado, ele venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Ele venceu para terminar essa história. Ele venceu para nos mostrar um mundo melhor, que não é aqui e não é agora. E é na abertura dos selos que nós vamos ver o que vai acontecer com esse mundo. Ele venceu para quebrar os 7 selos. Ele é digno. É essa a nossa voz, irmãos. A nossa paz. O nosso descanso. Não está nesse mundo. Não está no pensamento humano. Meus irmãos, a nossa paz, a nossa cura para a angústia, para a alma, para a ansiedade, para a depressão, a nossa cura não está aqui. Pois não há nada nesse mundo digno de resolver o problema. Mas a nossa esperança está no Cordeiro, no leão da tribo de Judá, na raiz de Davi. É Ele quem me faz levantar com esperança pela manhã. É Ele quem me faz andar pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum, pois sua vara e seu cajado está comigo. É Ele quem me faz trabalhar, me expor ao risco. É Ele quem me faz viver com alegria. Não é esse mundo, não é o dinheiro, não é a segurança, não são as falsas esperanças desse mundo, porque elas vão me decepcionar. Mas é o Cordeiro que venceu. Porque Ele venceu o maior inimigo da minha vida, o pecado e a morte. E é nele que eu deposito minha esperança. Então não tem mais motivo para chorar. Não tem mais motivo para angústia. Porque, meus irmãos, que medo eu tenho do que me possa fazer o homem. Se os homens tirarem minha vida, minha alma estará sempre com o Senhor. Jesus disse: aquele que vem até mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, e ninguém o arrebatará da minha mão. A minha segurança não está nos medicamentos, mas se os medicamentos falharem, minha alma está segura. Se a segurança desse mundo falhar, a minha alma está segura. Porque eu não vivo esperando que esse mundo tenha alguém que resolva o problema. Eu vivo com esperança de que alguém venceu. E esse que venceu é em quem eu creio. O verso 6, então, ele diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Interessante a cena, né? Entenda que Apocalipse ele não está interessado em que você entenda as imagens, mas ele quer usar as figuras para comunicar algo a você. Então, ele viu no meio do trono, dos 4 seres viventes, dos anciãos, em pé,
um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Estranho, né? O quê? Sangrando, não sei. Mas ele diz, em pé está um cordeiro que parecia ter sido morto. Ele tinha 7 chifres. E aí chifre, gente, na cultura judaica, tem um entendimento diferente da nossa, né? Na nossa, chifre é adultério. Na nossa cultura, né? Chifre é adultério. Na cultura hebraica, chifre denota força. Porque um animal que tinha grandes chifres, era um animal que tinha grande força e que você tinha que temê-lo. Não é você lidar de cara com um rinoceronte e o bicho brabo olhando para você, você não vai cantar uma musiquinha, nem jogar flores para ele, né? Você vai correr. Então o chifre denotava força. E esse cordeiro tem 7 chifres, e 7 significa plenitude, perfeição, totalidade. Se esse cordeiro tinha 7 chifres, significa dizer que ele tem um poder completo, total, pleno. Ele é onipotente, tem todo o poder. Mas também esse cordeiro tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. 7 olhos, os olhos significam normalmente percepção e presença. E essa percepção e presença está no fato de que esses olhos estão alinhados ao Espírito Santo que foi enviado por toda a terra, ou seja, a comunhão com o Espírito e a onipresença desse cordeiro, que conhece todas as coisas. Então ele é um cordeiro onipotente e onipresente. E este cordeiro que foi morto, no verso 7 diz, o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Meus irmãos, o que ocorre aqui é que o que está sentado no trono, dominando soberanamente, ele tem o final da história em sua mão, em sua autoridade. A história já está escrita, o fim está determinado, a propriedade é dele, o reino é dele, o plano é dele, mas alguém precisa realizar esse plano. E ninguém é digno disso, senão o cordeiro que venceu. E esse cordeiro pega da mão direita, que demonstra autoridade, a escritura da propriedade daquilo que o cordeiro realizará. Pois o cordeiro, ele é o verbo que estava com Deus. O verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele era a luz dos homens. Este que veio, nasceu, pregou, morreu e ressuscitou. Este que veio para resgatar o povo de Deus. O Pai e o Espírito enviam o seu Filho para resgatar. O Filho nasce, prega, morre e ressuscita. O Filho volta para o Pai. O Filho e o Pai enviam o Espírito para selar a igreja e chamar o povo de Deus. O Espírito exorta, consola, ensina, sustenta o povo de Deus. E agora, o plano final se desenvolve, porque o Cordeiro venceu. Isso deu a ele a autoridade de desenrolar o fim da história. Meus irmãos, isso muda a nossa forma de viver. Isso muda a nossa forma de enxergar as coisas. Sabe por quê? Porque a minha vida não se resume a isso aqui. Não. Porque isso aqui será julgado quando o Cordeiro abrir o livro. Isso aqui será destruído quando o Cordeiro abrir o livro. E quando ele abrir o livro, ou eu estarei do lado do Cordeiro, ou contra o Cordeiro. Meus irmãos, Cristo, Ele é um divisor de águas. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Não existe cima do muro para Deus. Ou você está totalmente entregue a Ele, ou você não está.
Não existe se entregar 99,9% a Deus. Isso não existe. Ou você se negou a si mesmo, tomou sua cruz e seguiu a Cristo, ou você não pertence a Cristo. Entenda isso. Pois o Cordeiro venceu para abrir o livro. E ao abrir o livro, ele derramará sua ira sobre esse mundo e salvará o seu povo, recolhendo o seu povo para si, para estabelecer o reino de Deus. Então entenda uma coisa, o livro vai ser aberto, porque o Cordeiro venceu. Ele vai ser aberto, porque ele ressuscitou, está sentado à destra do Pai. O livro vai ser aberto. E você vai se deparar com essa verdade. Você querendo ou não. Ou você irá se deparar com o Cordeiro que venceu e a misericórdia dele por você, ou você irá se deparar com o Cordeiro que venceu e a ira dele sobre você. Enquanto você esperar nesse mundo, querer o céu aqui, você não vai entender nunca, jamais, o significado do Cordeiro que venceu. Mas se você entender que esse mundo é uma passagem, e que não haverá plenitude de alegria aqui, de paz aqui, mas você entender que quando os selos forem abertos, o Cordeiro que venceu trará a verdadeira paz eterna aos nossos corações, sem dor, sem sofrimento. Se é isso que você espera, você entendeu o que significa o Cordeiro que venceu. Porque, meus irmãos, quando o Cordeiro pega o livro, algo no céu acontece. O verso 8 ele diz, quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. É interessante isso, irmãos, porque eles agora estão aqui com as orações dos santos. Vocês vão ver mais à frente quais são as orações dos santos. Aquela oração dizendo, Senhor, até quando? Senhor, cura minha alma. Senhor, deixa eu pôr minha esperança em Ti. Senhor, guarda minha vida. Senhor, me dá paz. Senhor, eu espero em Ti. Senhor, perdoa o meu pecado. Essas são as orações que nós clamamos a Deus todo dia. Que você pede a Deus paz, que você pede a Deus força, que você pede a Deus alegria para viver, para se levantar, para batalhar todo dia. Você é perseguido, às vezes até as pessoas blasfemam contra você. Essas são as orações dos santos, que esperam no Cordeiro, que se alegram no Cordeiro, que louvam o Cordeiro. E quando o Cordeiro ele pega o livro para iniciar o processo do fim de todas as coisas, os anciãos trazem à tona as orações dos santos, as nossas orações, meus irmãos. Mais à frente, um anjo vai pegar essas orações e lançá-las contra a terra, e essas orações virarão fogo para consumir esse mundo. É forte essa cena. Mas eu quero que você perceba que algo acontece no céu. Nós não entendemos a importância e o tamanho dessa obra, irmãos. Peça a Deus para entender a grandeza e a profundidade do que Cristo fez. Se você não entender isso, você não vai ter o motivo correto de vir para a igreja. Se você não entender o valor dessa obra, você vai continuar trocando essa obra pelo mundo. Você vai continuar trocando o cordeiro pelos lobos. Você vai continuar trocando o verdadeiro prazer pelos prazeres transitórios desse mundo. Enquanto você não entender o valor que o ouro tem, você vai continuar comprando o ouro falso, achando que tem algum valor. Meu irmão, clame, chore,
se esgoele aos pés do Senhor, se derrame e diga: Senhor, me faz entender a grandeza do que ocorreu, o que significa o cordeiro que foi morto. O problema, meus irmãos, é porque nós perdemos o valor. Nós não entendemos o valor, por isso que nós trocamos a grandeza de Cristo pelas bobagens desse mundo. Por isso, meus irmãos, que nós esperamos, porque a esperança é uma necessidade do nosso coração. E quando nós não esperamos em algo, nós esperamos em outro. Enquanto você não esperar no Cordeiro, pois ele é o único digno, você não vai esperar. Você vai esperar em alguma outra coisa que não é digna do teu serviço, do teu amor, da tua energia. Essas coisas não são dignas. Jesus diz que aquele que junta tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem consome, o seu coração está aqui, não está lá. Junte tesouros na eternidade, porque isso é o que tem valor. A gente se gasta pelo que é temporal, a gente se desgasta por aquilo que vai ficar aqui, por heranças que os filhos ficarem brigando por elas. Nos desgastamos pelas bobagens desse mundo, pelo orgulho, pela nossa vaidade, porque nós não percebemos o valor da obra de Cristo. Meus irmãos, o verso 9 diz que quando o Cordeiro pegou o livro, todos os seres celestiais, no verso 9 diz, e cantavam um cântico novo. A música do céu mudou, gente. O céu não é mais o mesmo. O céu não é mais o mesmo. A obra de Cristo, meus irmãos, não tem efeito só na terra, tem efeito cósmico. O que Jesus fez tem efeito muito acima, muito além do que você é capaz de pensar e perceber. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos. Porque ele é digno. Eles vão dizer por quê? Porque foste morto. Tu és digno porque você cumpriu o plano. Tu és digno porque algo grandioso foi feito por meio da sua obra, por meio da sua vida, por meio das suas mãos. Você é digno, Cordeiro, porque você fez algo que ninguém poderia fazer. Você é digno porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Tu és digno porque tu cumpriste o grande plano. Tu fizestes o Senhor nosso Deus ter aqueles que Ele escolheu para adorá-lo eternamente. Tu cumpriste o plano. Verso 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, ou seja, os anjos agora surgem, dos seres viventes dos anciãos, e esses anjos eram um número de milhares, milhões de milhões e milhares de milhares, e esses anjos proclamavam também um novo cântico, qual? Digno é o Cordeiro que foi morto. Sabe por quê, irmãos? Porque nenhum anjo, por mais obediente que o anjo fosse, poderoso que o anjo fosse, nenhum anjo teve a missão de morrer por nós. Nenhum anjo teria poder para morrer por nós. A nossa ofensa era muito grande. O nosso pecado é muito intenso. A nossa distância da santidade de Deus é muito grande. O estrago da tua vida hoje são as tuas escolhas pecaminosas e miseráveis. Foram elas que levaram o Cordeiro para a cruz. Nenhum anjo seria capaz de te salvar da condenação, dos teus erros. Nenhum anjo seria capaz de te salvar de você mesmo. Nenhum anjo.
E por isso os anjos exaltam. Sabe por que os anjos exaltam? Porque nenhum deles é capaz disso. Mas Deus é. Por isso que eles exaltam dizendo que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a honra, a glória e o louvor. E aí, meus irmãos, olha o movimento que nós temos aqui. Do trono, os seres viventes, os anciãos, adoram o grande plano realizado da redenção do povo de Deus. Eles exaltam, dizem que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa, que plano digno é o Cordeiro, pois ele comprou com seu sangue um povo para o Pai. Digno é. E aí os anjos que estão um pouco mais distantes, eles proclamam dizendo: que obediência, que poder, que glória, que grandeza. E aí nós chegamos no terceiro. Agora nós chegamos na criação. Nós, criaturas, criados nesse corpo. Os pássaros, as aves, os céus, o mar, tudo que há. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Meu irmão, não há lugar para adorar homens. Não há lugar para a tua vaidade, para o teu orgulho. Não há lugar para o teu ego. Não há lugar para você se achar aqui em cima. Não há lugar, pois você não é digno. Quem você é? Quem você acha que é? Para achar que merece um mero elogio pelo que você faz. Foi você que comprou com o seu sangue, com sua dor, com suas lágrimas. Foi você que fez isso? Quem é você para achar que você merece alguma coisa? Quem é você? Porque em nenhum momento eu vejo o céu adorando nenhum de nós. Pelo contrário, somos convidados a fazer parte dessa adoração. Somos convidados a participar. Participar de quê? Do louvor em que diz: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. O que é que a oração do Pai Nosso diz? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E lá no final ele diz: teu é o poder e a glória para todos sempre, amém. Essa é a nossa oração. Para um mundo que está angustiado, nós devemos dizer: não chore, existe um Cordeiro que venceu. Para um mundo que está assustado, a gente tem que dizer: não tema, porque aquele que está morto, mesmo que esteja morto e crer em Cristo, ainda viverá. Não tema, porque o Cordeiro venceu. A minha vida não está entregue ao acaso. A minha vida faz parte de um plano muito maior do que eu posso imaginar. Quem somos nós, irmãos? Somos apenas grãos de areia. Somos pequenos demais, mas tão amados pelo Pai, tão amados por um Deus soberano, grandioso. Meus irmãos, eu usei o exemplo aqui desse potezinho de álcool em gel. Imagina alguém comprar um pote de álcool em gel desse por 50 mil reais. Você diz: o cara é doido. Cristo, nós somos esse pote de álcool em gel. Cristo nos comprou por um preço infinito, o sangue do Cordeiro. Não sei se você já teve a oportunidade de ser ajudado por alguém de uma maneira fora do comum.
Uma pessoa te deu algo que você diz, meu Deus do céu, não precisa disso não. Você já passou por isso? Se você já passou por isso, você diz assim, meu Deus, não. Você fica constrangido. Você diz, eu não posso te retribuir. É engraçado, quando a gente é criança, a gente quer comprar um presente para a mãe, a gente diz, mãe, eu quero comprar um presente para você, mas não tem dinheiro. Ela fez, o maior presente que você me dá é a obediência. Os filhos não entendem isso, hoje eu entendo que realmente, viu meninos, o melhor presente que você pode me dar é a obediência. É o melhor presente, gente, é a obediência. Aí eu fico pensando, a gente fica achando que a gente está fazendo as coisas na igreja e Deus está lá. Parabéns, cara, se não fosse você, viu, essa pregação não saía não, viu. Que vozeirão, hein? Se não fosse essa habilidade, não sei o que era da Igreja Batista da Graça, não. Parabéns, viu? Estamos precisando disso mesmo no reino de Deus. Valeu, galera. Tu acha que Deus está fazendo isso, é? Meu querido amigo, o fato de você estar aqui em cima é uma honra completamente, totalmente, imensamente, desproporcional a quem você é. Você está entendendo isso? Aí você diz, pastor, você está acabando comigo. Amém. Porque o apóstolo Paulo diz que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Sobre mim repouso a graça. Ou seja, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque eu não é a minha força. É a força dele. Não é a minha bondade, é a bondade dele. Não é meu amor, é o amor dele. Então, meu irmão, se eu vejo que alguém comprou um pote de álcool por 50 mil reais, e você dizer, por que você comprou? Aí o cara diz, é amor, eu amo aquele pote de álcool. Vai dizer, caramba, que amor. E aí você tem que dizer, o que eu posso fazer para retribuir? Aí Deus vai dizer, o maior presente que você pode me dar é a obediência. Mas o que é que a gente quer? Palmas, que eu sou o melhor pregador do mundo. Palmas, porque eu sou um cantor que pensa. Palmas para mim, que eu faço coisa maravilhosa para Deus. Ponha-se no seu lugar. Ponha-se no seu lugar. A mulher cananeia chegou e disse, cura minha filha. Eu disse, eu não vou tirar pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ela disse, Senhor, a migalha que cair, só o pozinho, é tudo que eu quero. O pó misturado com terra. É um pedacinho de quem tu és. Só esse pedacinho, eu me alegro. Meus irmãos, temos que entender o tamanho da obra que foi feita. A honra que é fazer parte disso. E quando a gente entender, meu irmão, às vezes eu fico pensando, meu Deus, se Deus mostrasse para a gente como Ele vê o nosso coração quando a gente está aqui de modo arrogante fazendo alguma coisa para Deus, como a gente é feio, fedorento para Deus quando a gente faz isso. E o povo está dizendo, olha só, eita, é uma estrela. E Deus ali, ó, como diz uma das cartas, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Suporto isso. Tem um texto do Antigo Testamento de Isaías que Deus diz assim, eu não suporto as vossas festas, os vossos cultos. Eu não suporto isso. Sabe por quê? Porque eles faziam com o coração longe de Deus. E hoje o que as igrejas estão cheias de gente o quê? Exaltando o ego humano. E nós temos que louvar e adorar e engrandecer e dizer, Deus, eu não sou nada, mas o Senhor me chamou para cantar. Deus, hoje eu estou cantando aqui para você. Eu podia estar lá fora cantando para o mundo, na mesa de um bar. Mas não, tu pôs uma voz em mim, um fôlego, e disse, é para mim que você vai usar. Eu quero ouvir você cantar para mim. Não porque você é especial, mas porque eu te comprei. Para mim. Meus irmãos,
diante dessa dança, essa dança que está acontecendo no céu, onde o Pai entrega ao Filho a autoridade, e o Filho, diante dessa autoridade que venceu, vai agora desdobrar o fim da história e dar esperança para mim e para você. Esperança para João que estava chorando. É diante disso que todos adoram. O céu muda. Um novo cântico está na boca do povo de Deus. Você hoje canta um novo cântico, entendendo o que foi feito por você. Não, pastor, eu não tenho essa esperança ainda. Eu ainda estou cantando as músicas antigas. Eu não sei nem que cântico é esse. Se você está aqui hoje e você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, tome essa decisão hoje para você sair daqui com um cântico novo. Venha para Cristo hoje para você sair daqui cantando como o céu canta. E como muitos crentes esqueceram de cantar, esqueceram de vir para a igreja pelo motivo certo. Ei, já vai eu para a igreja de novo. E aí, meus irmãos, diante disso, o verso 14, os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. O fim de tudo é adoração, adoração e adoração. E aí eu quero ler alguns textos com você, só ler, diante da perspectiva que a gente fez, que a gente viu aqui. Quem Cristo é, meu irmão? Quem Cristo é? Abra lá em Colossenses, capítulo 1. Esse texto, eu sou apaixonado por esse texto. Se a gente fosse da igreja primitiva, e eu tivesse só esse texto aqui, eu pregaria ele todo domingo. Tem até uma música maravilhosa feita pelo Projeto Sola. Colossenses 1, do 13 ao 20. Quem é Cristo? Ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Tudo volta para Deus por causa de Cristo. Tudo se ajoelha diante de Deus por causa de Cristo. As pedras irão clamar. Mas podem ter pessoas aqui essa noite que não querem dobrar seu coração para Ele. Mas um dia você vai clamar por misericórdia e ela não vai estar ao teu dispor. Venha agora para Cristo. E o que é que Cristo fez? Vamos lá para Efésios, só é voltar um pouquinho aí. Efésios. O que é que Cristo fez? Efésios. Capítulo 1, verso 3 a 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir, reunir-se nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós,
os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E o que é que nós somos hoje? Volta um pouquinho lá para Romanos. A gente fecha com esse texto. Romanos 8. O que é que nós somos hoje? Romanos 8, 18 a 25. Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, ao pecado, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Meus irmãos, será que temos noção da grandiosidade do plano realizado por Cristo na cruz? Você tem noção da grandeza? Porque se você tiver noção da grandeza, a tua vida muda. Será que temos noção de como isso mudou a história do universo? De trevas para a luz, nos trouxe a esperança de um fim melhor? Sua vida não se resume, meu irmão, aos seus 100 e poucos anos, mas é uma eternidade de louvor em comunhão eterna com Deus, ou de dor eterna longe de Deus. Isso é existir. Existir não é viver nesse mundo. Existir é esse mundo, mas a eternidade. E essa eternidade, ou é com o Cordeiro que venceu, ou é contra o Cordeiro que venceu. Será que você percebe a grandeza do que Deus fez por você? Se você conseguir ter a correta percepção, o seu louvor vai mudar, o seu coração vai mudar. Vamos adorar o Senhor Jesus, meus irmãos, pois o centro de tudo não sou eu não, nem a minha necessidade. O centro de todo louvor e adoração é o que Cristo fez. É isso que a igreja tem que adorar. As igrejas se juntam para ficar cantando louvores em que Deus vai te dar a vitória, vai livrar você disso, livrar você daquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo por você. E as pessoas esquecem de louvar quem é digno de ser louvado, o que Cristo fez e o que Ele faz. Isso é o motivo do louvor. É isso que eu devo louvar e exaltar. É isso o motivo de eu vir aqui pregar, cantar, cultuar a Deus. Valorize o que Cristo fez por você, meu irmão. Seja grato. Aprenda a ver a vida sob os olhos da gratidão. Aprenda a entender que o céu não é um emprego melhor. O céu não é um casamento melhor. O céu não é segurança financeira. Porque o céu não está aqui. Passe por essa vida, louvando a Deus, para que lá você possa contemplá-lo e adorá-lo eternamente. Entendendo que você viveu uma vida que honra de fato quem merece ser honrado. Viva uma vida adorando em espírito e em verdade. Não é isso que fomos chamados para fazer? Então que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, obrigado, Senhor, por nos dar a capacidade de entender, Pai.
Salva, Senhor Deus, nos salva de nós mesmos, do nosso orgulho, do nosso ego. Não faz a gente transformar o que o Senhor nos deu em tesouros para nós somente, como se fosse para o nosso louvor, Deus. Mas nos faz tirar as coroas e botar diante de Ti, porque Tu és digno de toda adoração. Ó Deus, que a nossa igreja aprenda cada dia, Senhor. Que os irmãos que cantam fujam do estrelismo. Que os irmãos que tocam fujam do estrelismo. Isso não Te honra, Senhor. Que os pregadores aqui fujam do estrelismo. Isso não Te honra, Senhor. Que os irmãos venham para a igreja com a alegria do salmista que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a mudar a nossa visão da eternidade. Em nome de Jesus. Amém.